Boa noite. Boa noite. Sejam todos bem-vindos ao casamento do Ronaldo e da Miralva. Vamos orar primeiro. Senhor, estamos aqui, Pai, diante do Senhor para dar continuidade à história do Ronaldo e da Miralva. Porém, agora uma história justa, onde eles venham se unir e continuar no seu propósito de viver para o Senhor. Senhor, possa derramar sobre eles da tua graça, para que eles possam, Senhor, em cada situação serem, mesmo nas dificuldades, dê sabedoria para este casal, dê sabedoria por Ronaldo conduzir sua casa, em nome de Jesus. Amém. Então vamos dar início ao casamento do Ronaldo e da Miralva. Mas tem uma pergunta que muitas pessoas que vão se casar não sabem responder. O que é o casamento? Sou capaz de dizer, muitas pessoas que vão se casar, você fala, o casamento, você arruma uma mulher, se apaixona em casa. Isso faz parte do casamento. Mas o casamento é algo criado por Deus. Né? É uma instituição divina. Deus que criou o casamento. Por isso, temos que entender algumas coisas relativas ao casamento. Porque as regras do casamento são criadas também por Deus. O que acontece é que hoje, por não saber o que é o casamento, o casal casa e acha que eles podem estabelecer as regras. Mas não é assim. Não é assim. É importante saber o que é o casamento, que foi criado por Deus, para entender o que deve suceder após este momento aqui. Né? O casamento é a união de duas pessoas onde elas se unem de forma que não mais tem jeito de se separar.
Jesus disse: por isso deixará o homem seu pai e sua mãe e iniciar a sua mulher. E como sua mulher serão os dois uma só carne, de forma que não são dois, mas uma só carne. Portanto, que Deus ajuntou, não separe o homem. Todo mundo entendeu? Quando é que você pode separar no casamento? Quando? Quando Deus quiser. Porque o que Deus ajuntou, não separe o homem. Isso aqui está bem claro. É muito claro, né? Então, o casamento é criado por Deus para que os dois se tornem a sua carne. E vocês imaginam um suco, né? Um suco. Você pega um tanque, né? O tanque é o mais antigo, e joga dentro dessa jarra e mistura. Depois, como é que você separa? Tem como? Não tem como você separar da misturada. Assim é o casamento. Os dois se tornam uma só carne. Então, que Deus não separe o homem. Então, como a gente conclui-se? Como conclui-se um casamento? Como é feito o casamento? Através do pacto mútuo da união sexual, não é isso? O casamento é tão importante que, ainda que uma tribo indígena, se os dois concordaram em casar, e o cacique viu e participou desse pacto, depois eles tiveram união sexual, eles são casados diante de Deus. Não importa qual seja o povo, língua, nação, nem religião. Casamento antecede qualquer religião, não é verdade? Deus criou o homem e logo após criou o casamento. Então é importante a gente saber que a base do casamento não é o amor. Tem gente, não é a paixão. Tem gente que fala: eu não gosto mais dela. Mas você fez um pacto com ela. E a Bíblia diz: eu sou testemunha da aliança que fizeste com a mulher da tua mocidade. Deus é testemunha dessa aliança. Então não é uma paixão que vai levar isso até o fim. É o entendimento que o que na realidade é o amor, isso pode levar até o fim. Porque hoje subentende-se que o amor é um sentimento, é uma paixão. Não é? O amor é uma decisão. Você decidiu amar a Miralva e a Miralva decidiu te amar. É verdade? E essa decisão, um dia que você levantar de manhã, na hora de comprar pão, você não está bem com a Miralva, os sentimentos estão abalados, não é isso? Pode ser que isso aconteça com vocês. Isso vai acontecer com certeza. O que você vai fazer? Fazer o que você sempre fez. Eu gosto de dar um exemplo do ovo, acho que a igreja todo mundo conhece. Eu estava indo trabalhar e minha esposa precisava de ovo e eu assim. Eu falei assim: eu vou comprar o ovo para ela. Não é porque eu não estou bem com ela, eu vou deixar de comprar o ovo. Depois a gente senta e resolve, mas o ovo ela precisa. É uma decisão. Você decidiu. Isso é amor, você decidiu amar. E você vai fazer coisas superando seus sentimentos para poder amá-la. Então não é o sentimento que vai manter isso de pé. Nosso sentimento é igual aquele teste cardíaco, assim, né? Você está lá em cima, lá embaixo. Então o nosso casamento não vai ser baseado nisso. Vai ser no pacto mútuo. Pacto que você fez diante com ela e diante de Deus. Isso que vai levar até o fim. E o amor é uma decisão que vocês têm um com o outro. De, ainda que
tudo parece, entre aspas, errado, que o nosso coração se enrosca aí no meio do caminho, você vai amar. Vai cozinhar normal, sem pôr muito sal, para desagradar ele. Vai fazer as coisas normal. E Ronaldo fazer as mesmas coisas. Amém? Então, isso é o casamento, pacto mútuo e união sexual. E Deus estabeleceu as regras do casamento, né? Como funciona o casamento? E eu digo, se cada um tem uma engrenagem de um motor funcionar de acordo com aquilo que Deus estabeleceu, é certo que é sucesso o casamento. É certo. Não estou dizendo que vocês não vão errar um com o outro, mas vai haver o perdão, vai haver misericórdia. Cada um tem um papel. A palavra fala assim: quero, entanto, que saibais que ser Cristo o cabeça de todo homem, e o homem o cabeça da mulher, e Deus o cabeça de Cristo. Deus estabeleceu o homem como cabeça e a mulher como ajudadora. Verdade? O que é ser cabeça? Não é você, Ronaldo, implantar seus desejos e vontades. Para o homem ter um sucesso no casamento, assim, um casamento abençoado, ele tem que entender que ele é o cabeça da mulher, mas Cristo é o cabeça dele. Então você vai ser o cabeça de acordo com Cristo sendo a sua cabeça. Aí você vai ser cabeça. Se o homem não entende isso, ele se torna um cabeçudo. Aquele que faz aquilo que acha certo, mas não é o que Cristo acha. É uma responsabilidade muito grande. Porque Cristo é o seu cabeça. Ele estabeleceu como cabeça dela. Então as decisões, tudo, para sua casa, para o seu lar, para a vida dela, vai vir de Cristo. Para você, né, ser o cabeça da mulher. E ela vai ser uma ajudadora idônea, passando por cima do seu ego, do que acha, do que não acha, entendendo que ela ajuda ele. Mas quem toma a decisão é ele. Errado ou certo. Bom entender que quando tomar errado, você vai abraçar e falar: bem, eu estou com você. Não é falar: eu te falei. Eu te falei. Não é assim? Mas eu sabia. A decisão do homem certo ou errada tem que ser a decisão. Porque Deus estabeleceu isso. Quem fez assim foi Deus. E Deus é sábio. Né? Os homens casados aqui têm plena convicção disso. Porque Deus é sábio. A mulher não tem condições de tomar certas decisões. Isso é machismo, tá? Se alguém... Não é machismo. Foi assim que Deus fez. O homem emocionalmente tem mais firmeza e discernimento, condições de tomar uma decisão. Não é verdade? Então a mulher vai ser ajudadora de tudo. Bem? E o mandamento que Jesus deixou para o homem é um deles: maridos, amai a vossa mulher, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio de lavagem de água pela palavra, para apresentar-se a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Aqui, Paulo faz uma apologia, né? Amai a vossa mulher como Cristo amou a igreja, e assim mesmo se entregou a ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio de lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula nem ruga, coisa semelhante.
Então você tem que amar a sua esposa. E a santificação dela é uma responsabilidade sua. Pedro fala assim: marido, vós igualmente vivei a vida comum do lar com discernimento e tendo consideração para com a vossa mulher como parte mais frágil. Vai subir aqui. Porque sois juntamente herdeiros da mesma graça. Viver a vida comum do lar com discernimento deveria ser uma oração de todo marido. A vida comum do lar com discernimento. Você vai discernir o que está acontecendo na sua casa, para saber quem é que está. Orar pedindo Deus discernimento. Que esse discernimento faz com que você exerça o seu papel com eficácia. Você é o governo do lar, você é o sacerdote do lar, você é o supridor, né? E o discernimento é algo que vai fazer com que você consiga fazer coisas, entendendo que ela é frágil, coisas que às vezes a gente pode passar batido como homem. Eu lembro da situação, estava trabalhando recém-casado, vi uma torneira na pila em casa, coloca os 15 dias pingando. Aí eu trabalhando, aí me veio esse texto. Tem que viver a vida como mundo lá com discernimento. E a santificação da minha mulher é minha responsabilidade. Uma torneira pingando faz algum mal para mim? Não. Mas uma torneira pingando pode impedir a santificação da minha mulher. Para quem é mulher aqui? Pode ou não pode? Uma torneira 20 dias pingando ali. Porque ela fica brava, ela fica chateada. Isso é só um exemplo. Alguma coisa acontece. Eu lembro que eu levantei, fui no lugar lá, comprei a torneira e troquei. Falei assim: essa torneira pode, não estou dizendo que estava, pode impedir minha mulher de ser santa. Então, viver a vida comum do lar com discernimento faz parte disso. Coisas que acontecem em casa que não te incomodam, mas incomodam ela. Estou falando de coisas. E tem também, principalmente, ela discernir o que está acontecendo para poder, juntamente com a graça de Deus, com a oração, resolver essas situações. Bem? E a mulher? O mandamento da mulher, das mulheres, seja submissa ao seu marido como ao Senhor. Porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo Salvador do corpo. Como, porém, está sujeito à igreja, Cristo assim também, Cristo, sujeito a Cristo, assim também as mulheres sejam submissas em tudo. Uma coisa que as mulheres não entendem muitas das vezes é que tem que se submissa em. E a tradução? Você sabe a tradução original do em tudo? Em grego? Aramaico? É em tudo. É isso aí mesmo. Não muda. Ah, mas você não sabe como que o meu marido é. A Bíblia não detalha como ele é e nem como ele seria. Para que é para você submissa em tudo. Bom, ruim, mal, sei lá. Tem que ser submissa, não é verdade? Você não vai obedecer o seu marido somente se ele te mandar pecar, não. Aí já vai entrar num âmbito já em que Deus governa mais que ele. E aí não tem como, ok? Se vocês conseguirem praticar cada um o seu papel, vai ser um casamento maravilhoso. Ok? Não tenham medo de errar.
Porque o perdão vai ter que haver. Um conselho que eu dou é: procure um no outro aquilo que é bom, não aquilo que é ruim, não as falhas, né? Parece que tem homem ou mulher que fica procurando os defeitos, né? Procura as qualidades, não é verdade? Nós temos que entender que a apologia do casamento, o casamento é apenas uma apologia àquilo que é maior. É Cristo e a igreja. Você já imaginou se Cristo fosse olhar os nossos defeitos? O que ia acontecer? Aliás, nem sei se tinha na gente bem algum. E ele nos aceitou, não é isso? Nós devemos olhar as qualidades. Retroagindo aqui um pouco, tem gente que pode ter dúvida. Mas por que casamento, algo tão importante, casamento é um sonho, não pode se separar? Quem é o noivo da igreja? É Jesus. E Jesus é a noiva de Cristo. Jesus vai abandonar a igreja? Vai? Pois é. Nosso noivo nunca vai nos deixar. Às vezes, uma ou outra, a noiva pode deixá-lo, mas nós também não devemos deixar Cristo. O casamento aqui é um pequeno exemplo de Cristo e a igreja. Nós não podemos deixar Cristo, não é isso? É para sempre. Uma alegria, uma tristeza. Cristo viver com Cristo é se converter e nunca mais pensar nunca. Aliás, eu não sei se já passou na cabeça de algum. Pensar em abandonar. Graças a Deus, eu nunca pensei nisso. Nunca pensei. Ninguém aqui nunca deve pensar em abandonar Jesus. Nunca. Porque ele nunca pensou nisso. Com toda a ruindade, maldade do homem Jesus. Morreu por nós na cruz. Estabeleceu a unidade entre a gente e um dia vai voltar para casar com a igreja. Então, assim, por quê? O que Ronaldo ou Mira poderia fazer um para o outro seria tão grave assim, ao ponto de, né? Isso não vai acontecer. Você sabe, o casamento ele é um só. Ele é para sempre. Eu vi um pastor outro dia, dando exemplo de um casal que queria separar. Ah, não aguento mais, não quer separar. Então vem cá. Abaixa aqui. Senhor, mata essa mulher agora em nome de Jesus. Leva ela, Deus. Põe a doença e leva ela. A mulher assustou, foi falar com ele e falou assim: uai, a única maneira, não existe mais. Não tem que morrer. Funciona desse jeito, não tem que morrer. Então, esse é o casamento. Queria agora chamar aqui. Tem uns convidados para poder falar. Eu posso chamar. Samuel. Aqui está escrito 5 minutos. Opa! 5 minutos. Não é nada, né? 5 minutos não é nada, então, por favor, coloque o cronômetro. Ô, gente, para falar sobre Ronaldo e dar uma palavra aqui, eu precisaria de 5 horas no mínimo, não 5 minutos. Falar da vida de Rony, do homem que ele é, do homem que ele foi, lá entre nós e que ele vai ser aqui entre vocês. Nós estamos aqui alegres porque Rony vai ser um presente de Deus para vocês na casa de Deus aqui em Uberlândia. Sabemos
da vida de Rony, desde o início da caminhada dele, isso em 1994, tem 32 anos de caminhada, não é isso, Rony? Rony, rapidinho, 5 minutos, né? Vamos lá, gente, vai marcando aí, porque... Vou passar um pouquinho? Sônia. Então, Rony, o começo da caminhada dele foi interessante, porque meu companheiro na época, Clebson, fez um contato com um rapaz chamado Alberix, de Orem Leão, uma cidade perto da gente, e de repente, quando veio junto, veio Rony. Alberix nunca quis o Senhor até hoje, e Rony se converteu com 18 anos de idade, quando ele era bonito. Gente, Rony era bonito, eu estou falando sério. Lá em Ubaitaba, Rony encantava todas as meninas de Ubaitaba. E ele era, a região, e ele era muito, aqui é outra testemunha, ele era muito namorador na época do mundo. Vivia uma prática de muito namoro e tal. E o que Jesus fez com Rony? Com 18 anos de idade. Foi 17 para 18, não foi? 18. O Senhor pegou Rony e fez isso. Transportou das trevas para a sua maravilhosa luz. Mas foi instantâneo, foi assim uma coisa que Deus trouxe, ele se converteu, quer o Senhor, foi rápido, ele quis, e foi batizado, e Rony é um novo homem. E a história de Rony começou aí. Aí veio com a vida ilibada, santa, uma vida casta, buscando viver para agradar ao Senhor, sempre nas lutas também de um homem, nós sabemos, né? Mas ele viveu para agradar ao Senhor, caminhou para agradar ao Senhor, aconteceu todas as situações que vocês sabem, até chegar o dia de hoje, que eu fiquei muito alegre em falar ali com Sofia, ela me contando graciosamente como foi esse encontro, que eu não sabia direito, um encontro muito lindo entre os dois, onde a filha da irmã de Rony, Ellen, teve que vir para aqui, e aqui ela vinha fazer um curso, aí pediu a amiga dela chamada Sofia, que mora lá em uma cidade perto lá de São Paulo, né? Que está aqui também. Cadê Sofia? Linda Sofia, eu gostei de conhecer Sofia. E aí Sofia disse, eu já sei quem foi, o Senhor colocou na mente de Sofia, eu já sei, vai para a casa de Mira. Foi Deus que disse para Sofia, vai para a casa de Mira. Aí Mira entra em contato com a menina, né? A filha de Elângela, a Ellen, que está aqui também, e houve essa junção. Aí Rony liga para agradecer, e nesse ligar para agradecer, estão se casando hoje. Nós vemos a mão de Deus, porque foi Deus que fez isso, e é Deus que está fazendo isso. Nós estamos vendo a mão do Senhor realizando isso aqui. Hoje você ser esposa de Rony, Rony ser seu esposo, Deus já tinha preparado antes da fundação do mundo, para chegar esse dia de hoje. Então nós vemos a graça de Cristo em todo esse processo, em toda essa história. A graça do Senhor está sobre você, Rony, está sobre você, Mira, e vocês vão viver para se agradarem. Amém. Eu tive uma oportunidade pequena quando Mira chegou lá na casa onde nós estamos, na casa de Sambuca, e falei para ela, Mira, eu queria poder conversar com você e Rony de perto, mas eu sei que Rony já sabe muito bem sobre isso. Mas eu e minha esposa, no nosso início de caminhada, tivemos um problema, e ela se achou muito comigo, eu errado, é claro, e ela se chateou demais comigo e tal, e eu falei, a gente precisa resolver isso, e nós vamos fazer um pacto, nós vamos fazer uma aliança, eu e você, Célia Regina, está aqui, minha esposa, linda e maravilhosa, não existe outro igual, e fizemos um pacto, uma aliança. Vocês sabem qual foi a aliança que nós fizemos para a gente viver em paz? E viver bem, 33 anos que nós temos, viver para agradar um ao outro. Nós escolhemos isso. Eu disse, minha filha, o negócio é o seguinte, a partir de hoje, quando eu errar com você, você pode me chamar e dizer, meu filho, você quer me agradar. Pronto. Aquilo esfria meu coração, gela meu coração, a gente senta para conversar, resolve, e eu volto atrás, porque sempre eu estou errado, ela nunca está errada. Sempre sou eu. Que o homem sempre é mais errado que a mulher, muito. Não é pouco não. Entendeu? Então, isso aqui serve para vocês também. Vocês Rony já creio que já viveu isso muito, e Mira vai viver isso agora. Viver para agradar o outro. É simples. Se cada casal aqui vivesse para agradar o outro, a gente não teria tanto problema. As besteirinhas, isso aqui, aquela aqui queimou feijão, não sei o que lá. Não existe isso não, gente. Entendeu?
Quero falar também, para encerrar meus 5 minutos, que eu acho que eu já passei. Vai tirar do próximo, pode. Sara vai falar 1 minuto. Falar uma coisa muito importante, que nós todos sabemos. A decisão, existem 2 decisões mais importantes na vida do homem. A primeira, vocês já tomaram, é garantir a eternidade em Cristo. Essa é a primeira decisão que o homem precisa tomar. E o homem só toma essa decisão quando ele se arrepende, quando ele é batizado em Cristo, quando ele recebe o seu Santo Espírito em si. Ele se torna uma nova criatura em Cristo Jesus. Essa é a maior decisão que o homem pode tomar nessa terra. É garantir a sua eternidade com Deus. E a segunda posição, qual é a mais importante que o homem pode tomar nessa terra? O casamento. O casamento é a segunda e mais importante. Que Deus nos ajude, que Deus os ajude e os dê graça para vocês viverem em santidade e honra. Amém. Ao Senhor. Amém. Serem santos e se consertem mesmo, se humilhem. Errei, me agrade, meu filho, vem cá, minha filha, errei, vamos lá, consertando. Deus abençoe vocês. Amém. Amém. Lázaro. Eu já resolvi escrever, que é para não tomar esses minutos todos, viu, Santo? Sim. Pegou 2 meus, Santo? Pois a gente acerta. O último não fala, Boa noite, queridos. Hoje estamos reunidos aqui para celebrar um momento único e muito especial na vida de Ronaldo e Miralva. Um dia que marca não apenas a união de 2 pessoas, mas o início de uma nova história construída diante de Deus. Eu tenho a alegria de dizer que conheci Ronaldo há algum tempo. Ele é um irmão precioso, alguém com quem aprendi muito no início da minha caminhada. Junto com Adalberto, foi um dos meus primeiros líderes caseiros na igreja em casa. Sou grato a Deus pela sua vida, meu irmão. Aprendi muito com você. Você não falou do antes, eu estou falando do durante. Que foi quando eu cheguei na igreja e já encontrei Ronaldo. Ronaldo, ou melhor, Rony, como é carinhosamente chamado entre nós. É uma pessoa admirável, mas hoje não vamos entrar nos detalhes porque o tempo é curto. Mais do que destacar quem ele é, estamos aqui para reconhecer aquilo que Deus está fazendo na vida dos dois aqui. Porque em um casamento, o centro não é o homem nem a mulher, o centro é Deus, como o Vandermin destacou aqui. E quando Deus está no centro, tudo encontra o seu lugar. E Ele sempre é a provisão, o descanso, o amor e a razão. Rony, hoje você dá um passo muito importante. Você assume diante de Deus e de todos nós a responsabilidade de amar, cuidar, proteger e entregar-se pela vida de Miralva. E isso não é algo pequeno. O verdadeiro amor não é apenas palavras bonitas, mas atitudes, compromisso, renúncia e escolher todos os dias cuidar, honrar, valorizar a pessoa que Deus colocou no seu mundo. A palavra nos ensina que o homem deve amar a sua esposa como a si mesmo, como parte do seu próprio corpo. E isso nos mostra que o amor no casamento não é egoísta, mas é sacrificial. O amor é o que protege, o que sustenta e o que coloca o outro como prioridade. Miralva, você também recebe uma missão linda: caminhar ao lado dele, sendo companheira, ajudadora e parte dessa aliança que hoje está sendo firmada diante de Deus e de todos aqui.
E junto vocês têm a missão maior de construir um lar onde Deus seja o centro, onde haja amor, respeito, perdão e a presença de Deus todos os dias. Se em algum momento o caminho parecer difícil, e haverá dias assim, como o Anderman destacou, tem que comprar o pão, viu? Lembre-se do motivo pelo qual estão aqui hoje. Lembre-se de que a aliança que estão fazendo não é apenas diante de homens, mas também diante de Deus. Finalizando, dizendo que o casamento não é sobre perfeição, mas sobre perseverança. Não é sobre nunca errar, mas é sempre perdoar e não desistir. Que Deus abençoe sua união, fortaleça esse amor e conduza cada passo de vocês. Ronaldo e Mira, que a vida de vocês seja marcada pelo amor, pela fé e pela presença de Deus. Amém. Existe um conselho, né, a gente lê nas Escrituras, que quando Jesus conversava com os apóstolos ali, e eles disseram, se é essa a condição do homem relativa à mulher, é melhor que não se case. Isso deixa claro para a gente o tamanho dessa responsabilidade que é. Em outra situação, o apóstolo Paulo diz que seria bom para o homem que permanecesse solteiro, permanecesse só. Pense em duas coisas que eu discordo totalmente. Ainda bem que é conselho, não é mandamento. Eu prefiro viver casado, estou há 28 anos casado com minha esposa. Outro dia ela disse que eu tenho mais anos de casado do que de vida. Eu casei com 19 anos. Mas é porque a minha vida começou depois que eu casei com ela. Primeiro, quando encontrei o Senhor, casei com ela, querido. Que Deus abençoe a todos. Que a vida de vocês seja próspera, espiritualmente, financeiramente. Que o Senhor abençoe e seja um provedor no lar de vocês. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Me falaram isso, Lázaro, quando eu era solteiro. Mas Paulo falou que para ficar só, eu falei assim, vou obedecer, sabe quem? Jesus. Ele falou, deixará o homem pai e mãe iniciar sua esposa. Eu vou obedecer Paulo não. Hã? Vou obedecer ao maior, né? Júnior. Boa noite a todos. Eu acompanhei o Ronaldo nesses dias escrevendo os votos dele, vendo se estava bom, conversando. E eu falei que iria falar rapidinho aqui, pensei em muitas coisas a falar. E poderia falar da história quase cinematográfica do encontro desses dois. O milagroso, né? O milagroso. Pensei em citar o relacionamento antigo e longo que eu tenho com o Ronaldo, que houve muitas falhas no tempo, mas foi contínua no coração, na admiração. Mas me veio algo no coração quando eu cheguei aqui, eu queria compartilhar com vocês, principalmente com a igreja e com aqueles que conhecem a nossa fé. Eu lembrei que Jesus ele foi nosso modelo em tudo, e ele tem nos chamado para prosseguir o imitando, né? E quando eu conheci Ronaldo, eu tinha 14 anos de idade. E Ronaldo era uma expressão de modelo na nossa região, de solteiro em Cristo. E passou-se os anos, a gente não andou mais junto. Eu permaneci no Senhor, ele permaneceu no Senhor, ele se casou, eu me casei. Mas a boa lembrança e o bom testemunho permaneceu. Se foi 26 anos, e um dia a Mira chega lá em casa, comigo e Carol, falou que alguém queria falar comigo. E a gente conversou, e o Ronaldo falou da preposição de vir a Uberlândia, conhecer Mira e se casar com ela. E eu estava me lembrando agora, só fazendo um parênteses aqui, de uma poesia, que acho que resume bem isso, né? É uma música que foi feita para Jesus, né? Fala assim: o tapeceiro não se engana, sabe o fim desde o começo, traça voltas, 1000 desvios, mas sem perder o fio. Eu olho para
algo que está se concretizando hoje aqui na vida de Mira e de Ronaldo, e de uma amizade que começou com muita admiração da minha parte, porque Ronaldo era um modelo, um expoente da vida de Cristo, na minha época, quando eu ainda era, não gosto de falar adolescente, mais jovem, mas ele foi esse modelo naquele tempo. E como o fio do Senhor se desviou, foi para outros lugares, mas o Senhor sabia que em algum momento eu poderia receber o Ronaldo na minha casa, com minha família, com meu filho, e pude cooperar de alguma forma nesse processo que Deus promoveu na vida dele de Mira. Hoje eu olho com muita clareza o desenho que Deus traçou, porque ele é o tapeceiro que já sabia o fim desde o começo. E assim, a minha alegria em poder falar para vocês aqui está muito contínua na perseverança e no modelo que foi criado, em que Ronaldo ele perseverou e perseguiu esses 32 anos que Samuel ventilou aqui com muita graça e Lázaro atestou, né? E de alguma forma Deus nos uniu e fazendo a concretização desse casamento em minha casa, poder participar disso. Meu filho já vem há algum tempo querendo, disse que ele gostaria de falar algumas palavras para a Rony e para a Mira. Ele desistiu essa semana, né? Mas eu estou aqui falando por ele também, como poder receber o Ronaldo nesses 4 meses foi uma alegria para minha casa e não foi um peso. Eu queria falar para vocês não pela amizade ou pelo relacionamento de admiração que foi construído há muitos anos atrás, mas pela graça de saber que nos une, que nos torna irmãos, é Jesus. Então assim, eu quero fechar minha fala aqui dizendo que Jesus é o centro de todas as coisas. E ver todos aqui confraternizando e se alegrando com esse momento, sendo amigos dos noivos. Jesus fala aos amigos dos noivos. É fruto da bondade dele sobre nossas vidas e sobre a vida de vocês. Então assim, eu me alegro, eu e minha esposa e meu filho se alegram em poder ter testemunhado e vivenciado isso. E saber que Deus, que Jesus tem concretizado na vida de vocês o projeto dele, porque ele já sabia desde o começo. Porque a nossa vida é como uma tapeçaria. Então assim, a palavra que eu tenho para falar para vocês é que vocês perseverem mesmo, sigam adiante, porque o Senhor falou que não é aqueles que ganharem a corrida, mas aqueles que concluírem a corrida, vão alcançar a coroa incorruptível, né? E eu creio que o casamento, como bem Wander falou aqui, os outros irmãos falaram, é uma ferramenta para que isso se concretize em nossas vidas. Me alegro pessoalmente como amigo. Eu me tomo a liberdade de falar que Ronaldo é meu amigo. Construí uma amizade não só de 26 anos atrás, mas eu acho que esses 4 meses nós intensificamos. Ronaldo pôde ver minha casa desnua, ele viu nossos defeitos, nossas dificuldades, fez parte disso. E isso é fruto do amor de Cristo, meus irmãos. Amém. Então assim, o que eu quero testemunhar é quanto Jesus é perfeito e quanto Jesus precisa ser honrado aqui hoje, na vida de cada um e na vida desse casal. E falar também da minha alegria como irmão, saber que Ronaldo e Mira perseveraram em se sujeitar às coisas que foram propostas para eles, se esforçaram muito nisso, mesmo quando não conseguiram ser perfeitos, buscaram a perfeição em Cristo. Então assim, o que eu tenho para falar é isso. Deus abençoe vocês. Vocês sabem que não é do nosso feitio falar muito, mas a gente tem procurado expressar nosso amor no dia a dia com vocês. Amamos vocês. Amém. Sara, Papai, eu agradeço a Deus por ter um pai tão incrível como o Senhor, carinhoso, protetor, engraçado, corajoso e amigo. Admiro a sua vida com Cristo, a sua trajetória de perseverança e o seu amor por mim. Estava muito ansiosa para este dia. Depois de tantas lutas, o Senhor está nos dando a oportunidade. Tá baixo. Tá? Depois de tantas lutas, o Senhor está nos dando a oportunidade de recomeçar. Estou certa de que seremos muito felizes e espero poder retribuir todo o seu amor dispensado em minha vida. Te amo milhões.
Admira, você chegou há pouco tempo na minha vida, mas parece que sempre esteve nela. Só tenho a agradecer a Deus por ter unido nossos caminhos. Tem sido muito bom ver o que Deus tem feito em nossas vidas, crescendo e amadurecendo juntas. Todos os dias buscamos ser melhor um para o outro. O nosso amor quebrou barreiras, curou feridas, nos fortaleceu. Lembro de quando cheguei e você já me conquistou de primeira com seu sorriso, seu zelo, seu amor e todo o seu jeitinho acolhedor. Vi Deus em todos os detalhes, cuidando de mim e do meu pai, de uma forma que nunca imaginei. Obrigada por escolher ser nossa família, por nos completar, nos moldar, por trazer o sorriso, por trazer de volta o sorriso no rosto do meu pai que eu não via há muito tempo. E agora, não ganhei só uma amiga, ganhei uma parceira de receitas e uma cúmplice a quem posso confiar os meus segredos. E sei que vai estar comigo tanto nas horas boas e nas ruins. E apesar de sempre me tratar como uma filha, hoje oficialmente posso te chamar de mamãe. Glória a Deus! Elinha. Mas eu tô chorando de novo. Gente, desculpa, eu fico um pouco nervosa falando em público. Mas a pedido dos noivos, né? Eu não pude não vir aqui falar. Eu vou contar um pouco da minha participação na história do relacionamento deles dois. Então, em 2025, né, em agosto, precisei ir pra Uberlândia, como o Tissão falou. E assim fui direcionada através dos irmãos até chegar na casa de Mira, sem nunca ter visto ela, sem nunca ter ouvido falar dela. E Deus foi direcionando nesse momento, né? E assim quando começamos a conversar, a falar, eu fiquei encantada com ela. E lembro que em algum momento nos meus pensamentos veio, ela seria ideal para o meu tio. E nisso, né, eu fui tentando planejar uma forma, como ela me falou, que era da Bahia também, fui tentando bolar um plano, né, para tentar fazer eles se conhecerem, mas mal sabia eu que Deus já tinha um plano muito maior que esse, né? Já estava escrevendo há muito tempo. Então, eu voltei para minha cidade depois de fazer a prova. E nisso, meu tio pediu o número de Mira. E depois disso, estou aqui hoje, né? Para agradecer a ela por ter me hospedado. Então, resumindo, né? A gente planeja algo, mas os planos de Deus são muito maiores que os nossos, muito mais perfeitos que os nossos. Então, eu vim aqui falar que enquanto eu ainda estava pensando uma forma de aproximar eles, Deus já tinha um projeto no coração. E isso para mim é uma das partes mais bonitas dessa história, perceber como Deus vai alinhando os detalhes que a gente nem percebe. Por isso esse casamento é tão marcante para mim, porque é lindo ver o amor de Deus na vida de vocês dois. Ver como tudo aconteceu de forma tão especial, intensa e tão natural. A certeza clara de que tudo foi conduzido por Ele. Tenho muita gratidão no meu coração por poder olhar para tudo isso e dizer: Deus abriu as portas, conduziu o caminho e fez tudo acontecer no tempo certo. Não no meu que eu planejei, mas sim no tempo dele. Talvez eu tenha participado um pedacinho, mas sem dúvida alguma quem escreveu essa história foi Deus. E hoje estar aqui vendo vocês dois juntos, celebrando esse amor, é um motivo de muita alegria. Que Deus continue sempre sendo o alicerce dessa união, abençoando e fortalecendo cada passo de vocês. Que nunca falte amor, parceria e fé. E a alegria nessa caminhada. Eu os amo. É um privilégio estar aqui com vocês. Muito Amém. Manu. Boa noite a todos. Quando Que dia incrível. Ai, feliz demais, amiga. Olhar para você hoje vestida de noiva, com esse brilho no olhar, me faz viajar no tempo. Lembro de quando falávamos sobre esse dia como algo ainda muito distante. Lembra? E
podemos ver esse futuro de maneira tão linda e presente. Ser sua amiga é ter um lugar seguro. É saber que lealdade existe. Ver você encontrar alguém que honra o seu coração e que desperta a sua melhor versão é o maior presente para quem te ama. Rony, cuide bem desse tesouro. Já te falei. Te falei na primeira vez que a gente se viu. Cuide bem desse tesouro, porque ela é uma pessoa linda por fora e por dentro, corajosa, determinada, frágil e forte quando precisa ser. Com um coração alegre, que também contagia com seu sorriso, mas que sabe ser firme e decidida quando precisa ser. Ao longo desse tempo, vi o trabalhar de Deus na vida de vocês e me alegro muito por tudo o que Ele tem feito e pelo que fará nessa nova família que começa a florescer a partir de hoje. Eu amo muito vocês. Amém. Amém. Quando a música tocou, cedo ali reconheci, já sabia, era tão descomplicado assim. Quando dei por mim vi, já completamente sei, chego a me perguntar por que eu procurei outros olhares. Eu já naveguei em tantos mares, eu cheguei a ver terra firme, mas eu me afoguei, porque gastei todo esse tempo em vão. Se a minha vida começou quando eu encontrei, quando encontrei você, amor, e vi que não preciso mais andar sozinho, seu amor é o motivo de hoje eu dizer que sou feliz, amor. Feliz porque eu posso dividir meus dias com você. E
não me preocupar como será o amanhã. Se estamos juntos, veja tanta vida pra viver. Tudo que eu puder fazer só pra ver você sorrir, ver crescer o nosso amor. Posso olhar pra frente e ver lá bem longe ainda estou, segurando a sua mão, e eu nunca vou soltar, porque já procurei outros olhares, eu já naveguei tantos mares, eu cheguei a ver terra firme, mas eu me afoguei, porque gastei todo esse tempo em vão, se a minha vida começou quando encontrei você, amor, e vi que não preciso mais andar sozinho. Seu amor é o motivo de hoje eu dizer que sou feliz, amor. Feliz porque eu posso dividir meus dias com você e não me preocupar como será o amanhã. Se estamos juntos, veja tanta vida pra viver. Tudo que eu puder fazer só pra ver você sorrir, ver crescer o nosso amor. Posso olhar pra frente e ver lá bem longe ainda estou, segurando a sua mão, e eu nunca vou soltar, porque Amém. Crianças. Glória a Deus. Agora eu quero só falar algo para vocês que é porque dele, por meio dele, para ele são todas as coisas. Não existe nada que façamos nessa terra que não é para ele. Seja um casamento lindo, maravilhoso igual esse, que seja para ele, para sua glória. Amém? Tudo é para ele. Tudo é para ele. Nossa vida é dele. Vivemos por ele, por meio dele, para ele. Tudo que nós fazemos aqui, nós que conhecemos a Cristo fazemos, e quem está aí fora que não conhece a Cristo faz, tudo é para ele. Quer queira, quer não, quer saiba, quer não. Tudo foi feito para ele. Né? Então, o casamento de vocês, com certeza, vai ser para ele, em nome de Jesus.
Amém, Ronaldo? Você quer casar com a Miriam? Você quer casar com o Ronaldo? Então se casa. Boa noite. Meu amor, finalmente chegou o nosso dia tão esperado. Como valeu a pena esperar? Como valeu a pena deixar tudo e vir ao teu encontro? Passei a minha vida toda te procurando e você não sabia. Eu não procurava uma mulher como você, eu procurava por você. Graças a Deus, essa procura acabou, porque eu te encontrei. Amor, você é a mulher dos meus sonhos. É ao seu lado que quero estar para sempre. Você é a pessoa que conseguiu transformar a minha rotina ordinária numa vida extraordinária e emocionante. Me tirou do meu conforto, me fazendo desfrutar de novas experiências e novos desafios. Mira, dividir a vida com você será o meu maior presente que eu poderia receber. Estou animado e cheio de expectativas para vivermos essa vida a dois. Queria agradecer por ter se permitido ser conquistada por mim, por confiar que o Senhor nos pôs um no caminho do outro. Obrigado pela sua definição e coragem, por ter adotado Sara em seu coração como filha, pelo cuidado e preocupação conosco o tempo todo. Obrigado por ser a parte principal desse recomeço da minha vida. Contudo, o casamento, que é o segundo, como Samuel falou, né? É o segundo maior compromisso na vida de um homem ou mulher, não pode ser baseado apenas em romantismo e sentimentos, mas em decisão e em aliança. Amor, antes de te conhecer, Jesus me concedeu a experiência de amar alguém na doença e na tristeza até o fim. Me comprometo diante do Senhor, de Dona Cris, dos familiares e da igreja, a te amar na saúde e na doença, na alegria e na tristeza, não importando as circunstâncias. Miralva Viana Barbosa da Silva. Ficou bonita, ficou? A partir de hoje te recebo como minha esposa. Seremos um só corpo e uma só carne. Meu compromisso é te fazer feliz, te respeitar, te servir, te proteger, te satisfazer, te santificar e dar a minha vida em prol da sua. Te darei sempre os meus ouvidos com paciência, sempre que precisar falar, meu peito e meu ombro, para você encontrar todo apoio. Meu olhar de admiração, para você se sentir bonita e aprovada. Meus elogios e meu serviço, para você se sentir amada e cuidada. Prometo te dar os meus melhores abraços, melhores sorrisos e dias alegres. O meu plano A é envelhecer ao seu lado, até quando o Senhor nos conceder. Amor, essa é a minha inspiração diária. Como não ser romântico com você? Você traz recreio à minha alma, você traz aconchego ao meu coração, você é o meu lar e a minha melhor escolha depois de Jesus. O meu coração é todo seu. Mira, eu te amo. Excelente, excelente, Rod. Eita glória. Como é que supera agora, gente? Meu amor, hoje é a realização de um sonho que havia ficado no passado e a concretização de algumas palavras que eu recebi lá atrás. Nossa história de amor começou de forma simples e apaixonada, mas ao mesmo tempo muito sólida e cheia de convicção. Você é muito mais do que eu sonhei um dia. O Senhor realmente caprichou em cada detalhe.
E como valeu a pena esperar por você. As minhas orações não conseguiriam contemplar um homem assim. Romântico, intenso, atencioso, carinhoso, amigo, abrigo, casa. Seu sorriso ilumina os meus dias. Seu olhar me deixa boba. Seu abraço me faz descansar. Eu não me apaixonei por você por carência ou pelo medo de estar só. Eu me apaixonei porque ao seu lado, algo em mim se acalmou. Pela primeira vez em muito tempo eu senti o amor de verdade. Aquele que não pesa, não sufoca, que chega como paz. Com você o amor deixou de ser apenas um sonho e se tornou um lugar que eu não quero mais sair. Seu amor é como um toque de Deus que eu ainda não havia sentido. Pelos seus olhos, Jesus é ainda mais lindo para mim. Você é a prova viva da bondade de Deus. Às vezes, custa crer que você é de verdade. A partir de hoje, eu sou sua e você me tem. Como amiga, irmã, cúmplice, parceira e esposa pelo resto de nossas vidas. É bom saber que não estarei só. Onde você for, eu irei. E qualquer coisa que você se importe, vai ser importante para mim também. Eu prometo te amar, te honrar, te respeitar, te cuidar da maneira que você merece. Obrigada por me fazer feliz. Te amo. Amém. Amém. Eu queria chamar aqui o Lázaro, o Neto e o Samuel. Vocês podem trocar as alianças? Horácio, abençoando casamento. Nós, depois nós quatro, com as mãos sobre ele. Senhor, a Ti toda a honra e toda a glória, Jesus. Está aqui a prova de que nós seguimos à risca os Teus ensinamentos e mandamentos. Somos testemunhas, Senhor, desse amor. E o Senhor, como bondoso que foi com a vida de Rony e de Mira, os conservou em pureza e santidade, Senhor, até aqui. Amém. Que eles sigam a vida deles em santidade. Que o Senhor seja o centro da vida deles em todos os detalhes, Senhor. E com a autoridade que o Senhor delegou à Tua igreja. Nós aqui, Senhor, somos testemunha de que esse amor nasceu na Tua presença. E que será um amor até que a morte o separe, ou até que o Senhor volte e leve junto com a Tua igreja, Senhor, a todos os Teus filhos. Que o Teu nome seja glorificado em todos os detalhes da vida deles, Senhor. Amém. E que todos os dias da vida deles, eles possam ser exemplo de vida na casa de Deus. Amém. E que o lar dele seja um lugar, Senhor, onde o Senhor tenha prazer em ficar. Que o Teu nome seja glorificado em todos os detalhes, em nome de Jesus. Amém. Vamos orar por eles aqui. Senhor Jesus, como igreja do Senhor, nós queremos abençoar Mira e Ronaldo, de forma, Senhor, que eles não serão mais duas, mas sim um no Senhor. Senhor, queremos declarar sobre esse casal que eles sejam frutíferos para o Teu reino, que eles gerem filhos para o Senhor, que eles sejam uma bênção, uma referência e um lugar onde as pessoas possam se achegar para encontrar a vida de Cristo, Senhor. Dá condições a Miriam e a Ronaldo para viver uma vida feliz, próspera, cheia da vida de Cristo, Senhor. Nós queremos abençoá-los em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Ronaldo e Mira, vocês estão abençoados. Amém. Em nome de Jesus. Estou muito feliz
vocês e vocês podem se beijar. Foi brincadeira, Rony. Olhando para trás, que essa história ainda tinha um final feliz. Esses dois mundos distantes se encontram. Depois de tanta coisa e tantos ajustes no coração, hoje começa a nova canção mais pura. Chamem todos para ver, façam grande festa, nasceu. Tragam cores, pai, foi. Vai, Johnny. Samuel, onde é que você foi, Samuel? É bem Samuel querer trabalhar com ele de novo. É bem Samuel trabalhar com ele de novo. Ô, Lázaro, conversa com o Samuel aí, velho. Toda hora atrapalha. Aí você deixou gravando pra gente. Não. Vai botar, não. Você sabe filmar? É possível. Ô, Samuel. Ô, Samuel. E se eu te falar que eu não sei? Ô, Samuel. Samuel, depois. Depois, cara. Vai, mãe.